Olá, estudantes do nono ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre transformações físicas e químicas na natureza. Essa aula é um pouquinho diferente das anteriores. Por quê? Ela é uma aula de nivelamento. E daí você me pergunta, Fabiano, mas o que é nivelamento? Nivelamento é um momento onde nós paramos e vamos ver quais conteúdos vocês já sabem e que eles são essenciais para a aprendizagem de conteúdos futuros. Isso mesmo, nós vamos conversar de assuntos que vocês já conhecem, que vocês já estudaram em anos anteriores, mas que são muito importantes para a aprendizagem de conteúdos novos. Então vamos lá? Eu trago para vocês uma imagem e nós vamos fazer um desafio. Eu quero que vocês aceitem esse desafio. Vocês vão pegar o caderno de vocês, colocar a data e colocar o título da aula. Transformações físicas e químicas na natureza. E vocês vão criar uma lista com palavras. Isso mesmo, é uma chuva de palavras que vai acontecer. Observe essa imagem. Que palavras lhe vêm à cabeça? Então, tudo o que você observar aqui, escreva no seu caderno. Palavras, uma embaixo da outra. Não importa a quantidade, o que for vindo na sua cabeça. E a partir dessas palavras, nós vamos discutir, perceber o que você já conhece desse conteúdo e aprender coisas novas. Então vamos tentar? Observe bem essa imagem. Eu vou dar um tempo para vocês e vocês vão criar essa lista e eu já volto. Criou a sua lista de palavras? Foi difícil? Ah, Fabiano, eu fiz uma lista pequena, com poucas palavras. Não tem problema. O importante é que você tentou, percebeu na imagem alguns conteúdos ou algumas informações associadas às ciências. Então vamos lá junto? Acompanhe na sua listagem e nós vamos criar aqui uma juntos agora. Se vocês observarem essa imagem, nós temos um local, um parque, um determinado espaço, perfeito? Você poderia ter escrito pessoas, né? Então a gente tem seres humanos. Mas o mais importante, o que mais chamou a atenção nessa imagem, o que foi? A água. Você já conhece ou você já viu algum lugar parecido com esse? Se chama geyser. É uma característica, nós encontramos em alguns locais do planeta. São águas que saem com uma grande força e elas saem aquecidas. Isso é um geyser. Então você poderia ter colocado água,
parque, pessoas, as palavras, solo, rochas, atmosfera, entre outros. Só que o mais importante era esse geyser. Se você não conhecia, se você nunca ouviu falar, não tem problema. E isso tem a ver com o assunto, porque nós estamos falando de transformações que acontecem na natureza. E o geyser é um exemplo. Mas como assim, Fabiano? É água, e é uma água aquecida. E se eu contar para você que a passagem, a transformação de um estado físico para o outro é um exemplo de uma transformação, né? A água líquida, sólida, gasosa, então quando nós esquentamos essa água, no caso do geyser, então sai água e também vapor, é um exemplo de transformação que acontece na natureza. Então vamos lá? Os materiais podem apresentar diferentes composições. E nós já conversamos sobre isso e vocês já viram ao longo da vida de estudante de vocês, né? Então, a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e tem massa. E a matéria, ela pode ter diferentes constituições. Enquanto algumas transformações não alteram, não modificam a composição de um material, outras levam à modificação da sua composição e forma um novo produto. Então, quando a gente viu no título da aula transformações físicas e químicas, são transformações diferentes, distintas. E percebam que nessa tela ele está dando duas explicações para essas transformações. Aquela que não altera a composição e aquela que altera a composição e produz algo novo. Então, eu apresento para vocês a definição de transformações físicas, que está aqui na bolinha amarelinha, e a definição de transformações químicas, que está na bolinha azul. Ah, mas Fabiano, a definição está ali na tela. Mas qual é de qual? Nós vamos descobrir juntos. Então, vamos na sequência. As transformações físicas é toda alteração na estrutura física da matéria. Então, o que pode modificar? Então, na natureza nós temos um determinado material. O que tem que ser, o que tem que acontecer para ser considerado uma transformação física? Alterar a sua forma, o tamanho, a aparência ou o estado físico, qualquer um desses. Mas não gera uma alteração na sua composição. Quimicamente ele não muda. Por isso nós chamamos, né, de transformação física. Modifica forma, tamanho, aparência ou estado físico. Lembra lá do geyser? Então é um exemplo de uma transformação física na natureza. Eu tenho a água líquida. Se nós esquentarmos essa água, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, vapor de água. Então nós tivemos essa mudança no seu estado. Vamos ver mais alguns exemplos? Diversas transformações físicas podem ser observadas na natureza. Isso mesmo. Entre elas podemos citar a quebra de galhos das árvores. Então vamos ver esse exemplo aqui da esquerda, a primeira imagem. Olha ali o que acontece. Um vento muito forte, uma chuva mais forte, um animal que acabe passando. Nós temos a quebra de um galho. Isso é natural, acontece. Claro que nós, seres humanos, andando num determinado bosque, numa floresta, num campo que tem galhos, nós podemos ali também quebrar. Mas nós estamos falando desses fenômenos, né, dessas transformações que ocorrem naturalmente. Então existem as intempéries da natureza, como chuva e vento, que podem fazer com que um galho mais frágil quebre. Mudou a constituição química do galho? Não. Continua sendo galho, a sua constituição. Porém, mudou o quê? O seu formato. Ele tinha um determinado tamanho, quebrou, ficou menor. Mas ele continua sendo madeira, a sua constituição com células vegetais. Um outro exemplo, as mudanças de estado físico da água. Então nós temos aqui, olha lá, ó, um gelo. Ficou muito frio. Pode ter chovido, orvalho,
e congelou. Então passou do estado líquido para o estado sólido. Começa a bater o sol. Essa água do estado sólido começa a derreter, volta para o estado líquido. Então é um exemplo de transformação física que nós encontramos na natureza. Reparem aqui, eu trago para vocês uma animação do ciclo da água. Nós percebemos que a água na natureza ela tem um ciclo. Representa a movimentação da água nos seus estados físicos em diferentes momentos no nosso planeta. Tem uma representação de uma transformação física. Então reparem aqui, nós temos o Sol que aquece a água dos oceanos, por exemplo. Passa do estado líquido para o estado de vapor. Chegando nas grandes altitudes, resfria, volta para o estado líquido. Esse líquido vai se juntando, as gotículas vão se juntando e formam o quê? As nuvens. Essa nuvem pode o quê? Precipitar chuva líquida. Mas pode, se dependendo da altitude, muito frio, cair granizo sólido. Essa chuva caindo, olha aqui na imagem, vai alimentar lagos, rios, lençol freático, as águas subterrâneas, ou os oceanos. Então percebam essa movimentação da água na natureza. Líquida, vapor, líquida novamente, ou também no estado sólido, neve ou granizo. Olha que legal? Então, o ciclo da água é uma representação de uma transformação física na natureza. Fabiano, entendi. Eu já sei que a transformação física é aquela que não produz algo novo. Exatamente, pensa na água. É a água, H2O, hidrogênios e oxigênio. Não importa se está líquida, sólida ou no estado de vapor. Continua sendo água. Não formou algo novo. Nós mudamos o seu estado físico. Ou pode, em outras situações, formato. Mas pensem agora nas transformações químicas. Olha o nome, químicas. São aquelas que alteram a composição do material. Vai produzir um novo material com características distintas, diferentes do original. Produz algo novo. Então muda a sua composição química. Vamos para exemplos. Trago 3 para vocês. Na natureza também ocorrem diversas transformações químicas. Entre elas, nós temos o processo de digestão dos alimentos. Isso mesmo! Reparem aqui na primeira imagem. Olha lá o hambúrguer, o rapaz está até salivando, ele está babando porque deu uma vontade para ele se alimentar. Você não almoça? Não janta? Não toma o seu café da manhã? Então nós fazemos uma transformação desse alimento. Começa na digestão química na nossa boca. A saliva já começa a fazer a digestão de alguns tipos de alimentos. E quando eles chegam lá no nosso estômago, isso continua. Muda para um novo produto. Um outro exemplo, a fotossíntese. As plantas, que são seres autótrofos, convertem, transformam aquilo que é inorgânico, água, sais minerais, além do dióxido de carbono, na célula vegetal, naquela organela cloroplasto, tem um pigmento chamado clorofila que vai fazer, graças à luminosidade do sol, a transformação de inorgânico para orgânico. Vai produzir o quê? Açúcar, glicose para a planta crescer bonita e oxigênio para a respiração dos seres vivos, incluindo nós seres humanos. Teve uma transformação química. E um último exemplo, ocorre a transformação dos materiais orgânicos pelos decompositores, ou seja, fungos e bactérias vão decompor os seres vivos que infelizmente acabaram morrendo. Vai transformar tudo que é orgânico em inorgânico e devolve para a natureza. É o famoso apodrecimento. Olha que legal essa animação que eu trago para vocês. É o processo de fotossíntese, o exemplo de uma transformação química na natureza. Olha lá a plantinha, ela vai absorver
pelas suas raízes, água e sais minerais. O gás carbônico que está na atmosfera, graças à luminosidade do Sol, vai ocorrer o processo de fotossíntese nas partes verdes. E ela vai produzir oxigênio para os seres vivos e açúcar, glicose, para que ela cresça bonita. Olhem essa outra imagem. Vamos fazer aquele mesmo combinado? Vocês vão observar, embora não tenha muita coisa para observar, mas vocês vão fazer uma listinha. Essa muito provavelmente vai ser pequena. Observando essa imagem, o que é? Qual relação tem com o nosso assunto? Eu vou dar um tempinho e já retorno. Retornamos. E aí, conseguiu construir sua listinha? Ah, Fabiana, a lista é pequena, porque só aparece bananas. Isso mesmo, que bom que você identificou. Mas você colocou só a palavra banana? Você poderia ter colocado as cores dessa banana. Você percebeu alguma coisa aqui? Todas as bananas estão bem amarelinhas? Tem umas que estão meio esverdeadas, outras já estão com pintinhas escurecidas. Ou seja, algumas bananas estão mais maduras e outras não. Tem a ver com transformação também. Você já observou uma laranja estragada? Poderia ser uma outra fruta. Sua consistência, seu cheiro e o seu sabor são bem diferentes de uma laranja fresca. Então aqui nós temos uma imagem. E reparem na parte superior dessa fruta que ela está com um aspecto diferente. Ou seja, está acontecendo um processo de decomposição. E isso vai mudar quimicamente essa fruta. Muda a sua consistência, seu cheiro e o seu sabor. Olha novamente lá a imagem. É a laranja no outro ângulo. Nós temos o bolor crescendo, ou seja, é o grupo dos fungos. A laranja pode ficar recoberta por uma camada branca ou esverdeada. Essa camada corresponde ao bolor, que nada mais, nada menos que são os fungos decompositores. Vai fazer com que essa laranja apodreça. Vai transformar os materiais que compõem essa fruta e vão ser utilizados para a nutrição desses fungos. Este processo nós chamamos de apodrecimento. Acontece na natureza. Várias bactérias também fazem essa alteração na composição dos alimentos e de outros materiais. Isso vai acontecer com os seres vivos, como a madeira.
Esse tipo de transformação do material orgânico recebe o nome de decomposição. Então, tanto os fungos quanto as bactérias vão fazer, olha ali, a imagem, o apodrecimento de frutas. Mas não só acontece com as frutas. No solo, o processo de decomposição transforma tudo aquilo que é orgânico para algo mais simples, inorgânico. Esse processo é muito importante para manter o equilíbrio do nosso planeta, pois devolve esses componentes que faziam parte dos corpos desses seres para a natureza. Por sua vez, novamente eles vão ser utilizados pelos seres vivos, entrando na cadeia alimentar pelas plantas. Então, quando um ser vivo morre, animal ou vegetal, ele entra em decomposição, apodrece. Fungos e bactérias ajudam nesse processo. Esses nutrientes que faziam parte dos corpos desses seres retornam para a natureza. Aqui nós temos uma representação da cadeia alimentar. Esses nutrientes são utilizados novamente pelos seres. Entra na cadeia pelas plantas e vai seguindo pelos consumidores. E aqui a gente tem o nosso mapa conceitual, com os principais termos e conceitos dessa aula. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos. E anotou no seu caderno esse mapa conceitual? Super legal a função dele, porque traz os principais conceitos na hora de você estudar. Então nós falamos das transformações dos materiais, que podem ser físicas ou químicas. E quando é uma transformação física? É aquela que não altera a composição química do material. Já as transformações químicas alteram a composição química do material e produz algo novo. Nessa aula, nós falamos sobre as transformações físicas e químicas na natureza. Espero que vocês tenham gostado e até breve!